Eis agora o nosso primeiro contato com um documento aberto no Photoshop. E aqui a gente já tem algumas diferenças, né? Mais aquela tela de boas-vindas. Então aqui a gente tem a interface de navegação do Photoshop, que se você entender essa interface, o resto fica fácil. Porque essa anatomia, essa mecânica que o Photoshop tem, é uma mecânica que tá aí para ser fácil para você. Então se você entende o que ele está tentando te comunicar, a forma como o Photoshop está tentando conversar com você, fica fácil de você fazer qualquer coisa dentro dele. Então vamos lá. Aqui em cima nós temos o menu principal do Photoshop. Então aqui é o menu onde a gente abre arquivos, edita os arquivos, mexe em algumas coisas da imagem, etc. É o menu principal dele, certo? Aqui embaixo nós temos as propriedades da ferramenta. Então aqui é a propriedade da ferramenta que eu estou trabalhando, a propriedade da ferramenta. O que significa isso? A propriedade da ferramenta. A propriedade da ferramenta não é nada mais, nada menos do que detalhes das ferramentas que você está usando. E quais são as ferramentas que você está usando? Essas aqui da lateral. Ó. Isso daqui que você está vendo na lateral esquerda são as suas principais ferramentas. Como por exemplo, aqui eu tenho em uso a ferramenta de movimento. Olha só. Se eu trocar da ferramenta de movimento para a ferramenta de texto, que está aqui mais embaixo, olha só o que acontece com as minhas propriedades de ferramentas. Muda. Eu troco aqui para qualquer ferramenta e a propriedade muda. Muda como e para quê? Por exemplo, aqui, essa ferramenta aqui é a ferramenta de movimento. Então aqui eu tenho propriedades relacionadas a movimento, como por exemplo, a movimentação de objetos. Como por exemplo, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, organização, distribuição de elementos, entre outras funções relacionadas ao movimento de objetos. Aqui na ferramenta de texto eu tenho outros detalhes aqui na propriedade, esses detalhes como por exemplo, a fonte que eu estou usando, o peso da fonte que eu estou usando, o tamanho da fonte, aqui o estilo da fonte, se ela é alinhada à esquerda, centralizada, alinhada à direita, cor, curvatura e etc. Então, conforme eu troco a minha ferramenta aqui, a minha barra de propriedades da ferramenta também está mudando, ó. Também está mudando. Então, toda vez que eu for mexer numa ferramenta, como por exemplo, fui mexer no texto, a primeira coisa que eu vou procurar é aqui, ó, na minha propriedade da ferramenta. Primeira coisa que eu vou estar procurando assim que eu trocar a ferramenta. Essas ferramentas nós vamos entender todas elas um pouco mais para frente. Não agora, nós estamos falando sobre a interface. Certo? Aqui embaixo eu tenho as minhas abas, como por exemplo, aqui eu criei o meu primeiro arquivo, e se eu criar um outro arquivo, por exemplo, aqui arquivo, novo, criar um novo arquivo aqui, ó. Pode ser de qualquer jeito, acabei de criar um novo arquivo, eu estou trabalhando aqui com múltiplas abas, ó. Eu estou trabalhando com essa, a aba aqui, que se chama nome do arquivo, essa daqui que eu não me dei o trabalho de trocar o título dela, por isso que ela tem esse nome de sem título. Aqui ao lado aparece o zoom, esse 66%. Esse 66% aqui é relacionado ao zoom. Aqui é o modo de cor, eu estou usando RGB em 8 bits, aqui ó, RGB em 8 bits. Então todo documento que eu trabalho no Photoshop, ele vem aqui para as abas. Inclusive, se eu pegar uma imagem da minha área de trabalho, eu posso pegar essa imagem, arrastar até aqui, ó, na região das abas, que eu tenho aqui uma nova aba para eu trabalhar com a imagem. É importante você atentar-se com isso, porque tem muita gente que pega a imagem e arrasta até aqui. Não é o suficiente, galera. Você tem que arrastar a imagem ou para sua tela de pintura, onde aparece essas bordas, esse traçado contornando a tela de pintura, ou na região das abas aqui, onde as abas ficam, que ele cria uma nova aba. Para trazer para a prancheta, você posiciona a imagem aqui para criar uma nova aba a partir dessa imagem. Você posiciona aqui um novo documento a partir dessa imagem. E ele criaria um novo documento. E você pode aqui
trocar, trabalhar com múltiplos documentos aqui em diferentes abas. Beleza. Aqui ao lado, esse painel aqui acaba sendo confuso no princípio. Por quê? Esse painel aqui ele é relativo e ele deve ser configurado de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, o Photoshop ele tem aqui no menu isso daqui que se chama janela, essa opção aqui que se chama janela. Quando você clica nessa opção, você tem como habilitar várias coisas, ó, como por exemplo, o histórico das coisas que você fez, o estilo que são estilos e efeitos que você aplica a objetos, estilo de caractere que seria estilos de texto, caracteres aqui que seriam textos, entre outros ajustes que o Photoshop faz, como propriedades de parágrafos, entre outras. Essas opções que estão com esse Vzinho aqui à esquerda, significa que elas estão habilitadas. Como por exemplo, o coro aqui se apresenta como habilitado, então se eu desabilitar ele, olha o que acontece. Ele some aqui dessa barra lateral que eu tenho na direita, desses painéis aqui que eu tenho na direita. Então se eu vir aqui e habilitar outro, como por exemplo caractere, ele vem aqui, tá vendo? Nessa região aqui, ele veio para cá, nesses painéis que eu tenho na direita. Então nós podemos concluir que o seguinte, conforme você vai melhorando, conforme você vai entendendo sobre o Photoshop, você consegue organizar ele do jeito que você quiser. Você consegue, inclusive, organizar de todas as formas possíveis, como, por exemplo, tirar esse painel do caractere que está aqui, sumir com esse painel do caractere que está aqui. Se você quiser pôr de novo, é só você vir em janela. Se você quiser tirar esse menu dali, você pode. Você pode tirar, posicionar ele em outro lugar, ou então tem essa seta aqui que reorganiza as opções que você tem ali no menu. Você pode colocar em outro lugar, pode estar colocando ele aqui, caso você prefira. Você consegue estar movimentando aqui os seus itens e trocando eles de lugar e posicionando o Photoshop do jeito que você quiser. Pode tirar daqui, colocar aqui. Você pode colocar aqui também, nessa lateral. Você pode estar colocando em diversos lugares aqui, tá? Isso é uma coisa que deixa quem está começando muito perdido. Então, uma das formas de você lidar com essa situação de que o Photoshop ele pode constantemente estar se moldando assim, até acidentalmente você tirar uma propriedade importante dele, como por exemplo, que eu acabei de tirar, deixei ele sem nenhuma função. Isso deixa o Photoshop sem nenhuma opção aqui. Então, o que você faz quando tiver tudo desorganizado assim, quando você tiver perdido dessa forma? É só você vir nessa setinha aqui que fica no canto superior direito, nessa setinha que aponta para baixo, e vem aqui nessa opção redefinir essenciais. Quando você marca essa opção, você volta com o Photoshop para a parte que você estava, para a configuração padrão do Photoshop, que é essa daqui. Essa daqui é a configuração padrão do Photoshop. A única coisa que eu mudo nela é que essa parte aqui das bibliotecas ocupa muito espaço, então eu pego essa parte e posiciono ela aqui, ó, porque aqui eu posso colocar ela para aparecer só quando eu for usar as bibliotecas através desse ícone aqui. Isso facilita bastante, certo? Voltando nesse menu aqui que fica no canto superior direito, olha só o que nós temos. Quando você clica aqui, você tem diversos perfis. O que são esses perfis? O Photoshop, inicialmente, ele vem no seu perfil essenciais, mas aqui tem o perfil 3D. Quando você habilita o perfil 3D, os elementos aqui são reorganizados para que as ferramentas de 3D e tridimensionalidade tornem-se mais acessíveis através desse painel que você tem na direita. Então, conforme você troca, como por exemplo, se você colocar aqui fotografia, as ferramentas de fotografia vão estar mais acessíveis aqui na direita. O Photoshop ele vai se remodelar para deixar mais fácil para você as coisas que você usa, dependendo da intenção, do que você está criando. Certo? Então, eu gosto de trabalhar sempre no essenciais, por mais que eu vá mexer em fotografia, pintura e outras coisas, eu trabalho sempre no essenciais porque eu acostumei assim. Essa opção aqui de nova área de trabalho, para que ela serve? Como por exemplo,
Você deixou o Photoshop do seu jeito, supondo que você não precisa dessa cor, e você quer deixar os caracteres bem ali, que é interessante você deixar o caractere aqui caso você vai trabalhar muito com texto, né? Deixou o caractere ali e o parágrafo também. Esse é o jeito que você gosta de trabalhar. Aqui as propriedades, aqui as camadas aqui e o caractere aqui. É um método que dá muito certo para quem vai mexer muito com tipografia. Certo. Deixou o caractere aqui. Você quer salvar esse perfil, esse aqui é o seu perfil, o jeito que você gosta de usar. Você quer estar salvando isso daqui para ficar fácil de você vir aqui em algum momento ou configurar o Photoshop desse jeito. Para isso é só você criar uma nova área de trabalho, onde aparece essa janela de comunicação, onde você escolhe um nome para a área de trabalho, no caso, Pedro XSW. Aí você salva na área de trabalho. E aí toda vez que você precisar, você só clica aqui, ó. Ele vai aparecer acima dos perfis padrões e você pode ter acesso. Você pode ter acesso ao seu perfil e toda vez que você, por exemplo, você vai trabalhar no 3D, você troca aqui para o 3D, aí você quer voltar para a sua formatação convencional, você volta aqui para formatação, para a forma que você organizou, que você prefere. Então, galera, dessa aula é isso. Então, bora para a próxima. Te vejo na próxima aula.